esse aqui é o PD. Na verdade eu coloquei PDV aqui, mas ele é o sistema completo, né? É o sistema PDV e o sistema retaguarda, tudo em um projeto só. Eu ainda estou estruturando bem o projeto, então algumas nomenclaturas vão acabar assumindo. Esse testar com dados fictícios aqui também eu estou pensando em remover, comecei a pensar hoje em remover ele daqui. Mas a ideia inicial é ser um sistema auto-instalado. O que seria, né? O cliente vai entrar lá no meu site, vai baixar, vai criar uma nova conta aqui, vai digitar nome, e-mail, senha, confirmar a senha. Ali no próximo passo, ele vai digitar dados da empresa e vai se cadastrar. Depois de ele se cadastrar, ele vai acessar a tela principal do projeto. Aqui, por exemplo, esse cliente aqui tem duas empresas, então um sistema que vai solicitar que ele acesse por uma. Continuar com caixa aberta. Aqui é a tela principal. Ela tem aqui os resumos do caixa, tem os menus e tem aqui o dashboard. Essa tela ela é bem responsiva, consigo jogar ela em qualquer tamanho de monitor e também posso trabalhar direto no Android. Supondo que a pessoa queira jogar na mão do garçom, para o garçom fazer a venda ali direto na mesa, ou ter na mão já direto a comanda, o sistema aqui já está preparado para isso. Aí lá, através das configurações, se tratando da questão aí de uma lanchonete, de um restaurante, de um bar, que o garçom vai estar atendendo lá diretamente na mesa, faz a configuração das impressoras, específica ali bem configuradinho, né? Pediu um produto, imprime na impressora X. Pediu outro produto, imprime na impressora Y. Quando se trata de loja de roupa ou algum segmento que tem necessidade de especificar tamanho, cor, também tem a configuração lá no produto para isso. Então consegue fazer isso e manter o estoque certinho. E se precisar montar kit de produto também, o sistema atende isso. Vamos supor que a pessoa vai fazer um kit churrasco, aí ele vem aqui em produtos, ele cadastra todos os produtos e depois ele vem e monta um kit e o sistema também trata isso, podendo dar baixa direto no estoque ou não, tem a configuração, fica a escolha da pessoa. Todos esses itens aqui visuais da tela principal estão lá nas permissões do usuário. Então, o usuário administrador, quando cadastrar um novo vendedor, por exemplo, um novo atendente, um novo garçom, ele tem a opção de liberar o que ele vai ter acesso. Tanto isso aqui que está visualmente aqui na tela principal, quanto o que está aqui na tela de configuração, quanto o que está aqui na tela de produtos. Então acaba que essa tela só fica visível aquilo que diz respeito ao usuário logado. Vou deslogar aqui desse usuário, vou logar com outro usuário aqui só para a gente ver isso na prática.
Estou logando com outro usuário. Ó, esse aqui tem acesso só às informações de vendas diárias, totais em caixa, totais a receber e a tela de caixa. Todas essas informações aqui que estão visíveis, se for um monitor que esteja visível para o cliente, a pessoa pode vir aqui nesse olhinho aqui e marcar aqui que ela não vai ver nenhuma informação aqui de valores. Vou voltar lá para aquele outro cliente, vou acessar algumas telas. Cliente não, aqui esse outro usuário. Só para você ter ideia aqui do projeto. Mas basicamente tem tudo que um retaguarda e um ponto de venda tem, né? Não tem muita coisa assim. E às vezes está até faltando coisa aqui. Mas eu ainda estou trabalhando nisso. Esse projeto aqui eu estou querendo ver se eu consigo liberar ele até mês de junho ou julho. Estamos em maio, junho, julho. Lá para julho. Isso. Mas aqui a gente tem o caixa. Tem aqui os produtos. A gente consegue filtrar. Esse filtro aqui também ele é configurável com base no... Deixa eu vir aqui em configuração, dados da empresa. Vou editar essa empresa aqui. Com base aqui no ramo de negócio. Vou colocar aqui moda. Vou salvar. Então se eu for lá, é para ter alteração agora no filtro. Aqui no estágio aqui. Não ajustou. Ainda estou corrigindo algumas coisas. Era para ele ter filtrado. Se eu for aqui em configurações de um produto, grupos e subgrupos, era para mostrar só esses grupos aqui, ó. Aqui está filtrando certinho. Lá, acho que lá também está filtrando certo. Eu que tô. É porque ele pega os grupos e os subgrupos. Aqui tem um kit. Se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver os itens do kit. Aí todos os cadastros, né? Todos os cadastros relacionados a produtos, listagem de produtos, grupos, subgrupos, unidades, fornecedores, tabela de preço para atacado. Aqui cadastro de clientes, cadastro é bem básico mesmo, né? Nome, e-mail, CPF, telefone, inscrição estadual, RG, endereço. Pode ser cadastrado mais de um endereço. Tela de inventário, tela de compras, contas a pagar, fluxo de caixa, pagamentos, comissões, relatórios, diversos relatórios aqui, tela de configuração, dados da empresa, sincronização, usuário, restrição de acesso, registro de autorizações, para habilitar o self-checkout, configurações de nota fiscal, tudo aqui, cadastro de Pix, crediário, condições de pagamento, no caso de venda no crediário, configurações de mesas e comandas, configurar aqui, fazer o cadastro das mesas, das comandas, limitar consumo, caso haja taxa de entrega para algum tipo de estabelecimento que faça entrega, tem as taxas aqui de entrega, na hora da venda lá você indica se tem taxa de entrega ou não e já acrescenta o valor, meta da empresa, meta por usuário, cidades, cadastro de impressoras aqui para as impressões, pontos de impressão, comprovantes, cadastro de balança, configurações de balança, aliás. Aqui, gestão, eu faço o gerenciamento de todas as empresas,
de forma online, né? Posso alterar aqui a data de licenciamento. E aqui também eu configuro os módulos que ela vai ter acesso. Algumas telas também ainda não está seguindo esse padrão da responsabilidade, mas eu estou trabalhando nelas. O sistema aqui tem modo claro e escuro. Aqui esses cards são clicáveis, então a gente tem aqui informações das vendas. Se eu clicar aqui ele expande, se eu clicar aqui eu posso reimprimir, posso aplicar desconto. Aqui na impressão eu imprimo na impressora de 58mm, de 80mm. E vou implementar aqui também para imprimir em qualquer impressora, tamanho que a pessoa quiser, uma impressora, qualquer impressora, né? Que tiver conectado no computador ou na rede do cara. Totais em caixas. Aqui também eu consigo fazer troca e devolução. Posso fazer transferências entre caixas. Eu tenho um histórico de aberturas e fechamentos do caixa. Totais a receber, que eu lido com toda a situação relacionada a crediário, os parcelamentos do cliente. Então tá tudo aqui, ó. Aqui não tem nenhum parcelamento. Só foi vendido no crediário em uma vez. Aí aqui eu tenho a meta da pessoa que estiver logado, a meta da empresa, se for um usuário administrador, ao clicar em cima ele tem as metas de todos os usuários do sistema, venda por período, itens mais vendidos, atividades recentes. Então, basicamente é isso. Aí a minha ideia é ser utilizado em venda balcão, né? Vai ser utilizado aqui nessa tela. O cara vem aqui, faz a venda. Aqui ele pode dar desconto, mudar a quantidade, complementos, adicionar observação, deletar o item. Aqui ele pode colocar uma quantidade de itens que ele vai adicionar. O sistema já pega aqui, depois já volta para um. Aí aqui tem... aqui ele consegue ajustar o tipo de visualização que ele quer aqui, lista ou grade. Aqui ele tem algumas opções: adicionar cliente, desconto, observação, sangria, suprimento, totais em caixa, várias opções aí. Aí no pagamento tem aqui indicando dinheiro, cartão, crédito, Pix. Aí aqui eu ainda tenho que implementar essa questão do TEF, né? Por isso que eu tô correndo aí atrás do Sintef demo, para eu poder testar aqui, validar no sistema. Mas da forma que ele está aqui agora, ele consegue fechar o pagamento e salvar as informações ali, um CRUD básico, sem informações reais, sem gerar nada fiscal. Eu estou trabalhando agora nessa parte de fiscal, e enquanto eu vou lapidando um detalhe ou outro ali numa tela e outra, que possa não estar 100% funcional. Mas aí aqui, ó, para o crediário, ele vai pedir para adicionar um cliente, a gente não tem nenhum cliente. Vou aqui no Pix, pagar, finalizar o pagamento, vou ver o cupom, ele vem para essa tela. Saio daqui, se eu vim aqui nas vendas diárias, a gente já tem aqui a venda de hoje. Automaticamente atualiza também aqui o caixa que está aberto. Esse caixa está aberto desde o dia 4/5. Sempre que a gente acessa o sistema, indica, né, que tem um caixa já aberto de um dia anterior, se vai fechar ou se vai manter. E é isso aí. Aqui ele já adicionou aqui, ó, o valor aqui no vendas por diário, aqui na meta. Como ele não tem nenhuma meta definida, não aparece ali.
a venda que a gente acabou de fazer na atividade, os itens mais vendidos. Então ele vai mostrando todas as informações corretinhas. Agora é lapidar, fazer a parte fiscal, trabalhar a questão da sincronização dos dados, porque aqui esse sistema ele vai trabalhar offline, mas ele vai sempre salvar as informações do cliente num lugar centralizado, que é o que a maioria faz, né? Só que faz direto no banco de dados. No meu caso aqui eu vou criar um serviço, vou criar 2 serviços, vou criar um serviço para o sistema estar sempre centralizando as informações. Quando ele não conseguir bater por falta de alguma coisa lá no serviço, aí ele tem um banco de dados local aqui, que é um SQLite, e quando ele tiver acesso, ele sincroniza as informações, tanto enviando os dados locais que não foram sincronizados, quanto baixando alguma atualização de informações lá do servidor. Eu vou criar um outro serviço, esse vai ser em Lazarus, com Horse, só para tratar a parte fiscal com o ACBR. Daria para eu fazer em outras linguagens, mas elas dão mais trabalho. Daria para eu fazer sem nenhuma ferramenta, mas eu teria que ficar dando manutenção sempre. E o ACBR é uma comunidade muito já bem estruturada e eles estão sempre antenados aí no que é necessário, né, nessa parte fiscal. Então não tem por que eu ficar reinventando a roda. Então vou fazer um serviço em ACBR e vou utilizar ele. Se não me engano, o próprio CBR tem um sistema lá, não sei se ele atende isso, mas eu acredito que seja para isso, que é o ACBR Monitor. Mas como é um serviço pago, eu vou criar o meu aqui, já que os componentes é Open Source. Também eu faço aqui e mantenho o meu serviço. Para mim, depois de pronto, não vou ter que ficar dando muita manutenção não, só atualizando depois os componentes, ajustando uma coisa ou outra. Então esse é o projeto, né? Já está até bem maduro. E agora é ajustar o que foi falado.